Então, boa noite a todos, a todas. Sejam bem-vindos mais uma vez. Esse momento de reflexão do Evangelho. Vamos fazer a prece inicial. Então, vamos elevar o pensamento a Deus, buscar a sua presença divina sobre nós e nesse ambiente. Vamos mentalizar a figura do Mestre Jesus, de braços abertos, com o coração luminoso, todo misericordioso, irradiando as energias multicoloridas. Vamos sentindo essa energia chegando até nós, que vai nos acalmando, vai nos equilibrando, nos trazendo muita paz, envolvendo o nosso coração com muita alegria, para que possamos ter a força, a esperança e a perseverança para mantermos firmes e fortes na fé, para superarmos todas as dificuldades que temos que passar, todas as dores sejam amenizadas na força da fé, na força da esperança e na confiança no amor divino por cada um de nós. Permita, Senhor, a presença dos médicos astrais, que possa estar aqui intercedendo nas nossas dores físicas e morais, e que o amor divino possa nos envolver como um bálsamo sobre as feridas, possa trazer a cura, a libertação. Graças te damos e que assim seja. Então hoje nós vamos fazer uma breve reflexão do Evangelho de Jesus, onde ele nos conta a parábola dos trabalhadores da última hora. Está lá em São Mateus, capítulo 20, de 1 a 16. Jesus disse: o dono da vinha, daquela grande fazenda, daquela grande área de trabalho, saiu de madrugada a fim de assalariar trabalhadores. Combinou com os trabalhadores que pagaria 1 denário a cada um por dia e mandou-os para a sua vinha. Então, no primeiro horário, o Senhor saiu a contratar trabalhadores para a sua obra, e já combinando de início que seria pago 1 denário a cada um pelo dia trabalhado. Na terceira hora, vendo outros que se encontravam na praça sem trabalho, disse-lhe: ide para a minha vinha e vos pagarei o que for razoável. E eles foram. E na hora sexta e hora nona, aquele senhor fez o mesmo. Saiu pela cidade para contratar novos trabalhadores para a sua vinha, para as suas obras. E comprometeu o mesmo pagamento. Chegando ao cair da tarde, o dono da vinha chama os trabalhadores para fazer o pagamento e paga-lhe 1 denário, começando pelos últimos e indo até os primeiros. Então aquele senhor, no final da tarde, ia fazer a prestação, o pagamento pelo dia trabalhado. E ele formou a fila na ordem inversa, colocando os últimos que foram contratados e os primeiros por último. E começou a pagar o que ele tinha combinado. E os que tinham sido encontrados primeiro
vendo aquilo, quando chegou a sua vez, recebeu o mesmo valor daqueles que chegaram por último e queixaram-se, dizendo: estes últimos trabalharam apenas 1 hora e lhe paga tanto quanto a nós, que trabalhamos o dia todo? O dono da seara responde: meu amigo, não te causo dano algum. Não combinaste comigo receber 1 denário pelo seu dia? Cabe a mim dar a este último tanto quanto a ti. Ainda disse: tem maus olhos, porque sou bom? Então, por que todos receberam o mesmo salário? Poderia até parecer injusto realmente. Aqueles que chegaram há pouco tempo e receberam a mesma recompensa pelo trabalho realizado. O dono da vinha não considerou o tempo gasto, mas a qualidade do trabalho realizado. Os que chegaram por últimos demonstraram boa vontade e zelo, esforço e constância. A produtividade. Então, quando se avalia a recompensa, não é pelo tempo que ali estava, que se estava se dedicando àquele trabalho, mas pelo resultado do trabalho realizado por aquele trabalhador, que muitos estavam desde o começo, mas o resultado do seu trabalho, pelo tempo de dedicação, em comparação com aquele que chegou há pouco tempo, há poucas horas, foi o mesmo. Ou aquele que chegou há poucas horas, produziu, desempenhou até mais do que aquele que está desde o começo do dia. E aí Jesus ainda fala: obreiros do Senhor, trabalhadores, aproxima-se o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Ditosos, felizes serão os que houverem trabalhado no campo do Senhor com desinteresse e sem outro móvel senão a caridade. Então, na obra do Senhor, o trabalho não é realizado para si, com a visão de retorno, de recompensa, mas é um trabalho com desinteresse e geralmente é para beneficiar os outros. Então, quando se fala que já aproxima-se o tempo para que aconteça essa transformação na humanidade, que mesmo parte da humanidade que já tem contato com essas verdades, já tem consciência de que não veio para ser servido, mas para servir. Então, tudo que o que nos mobiliza a realizar algum trabalho na seara do Senhor não é com a intenção de se vangloriar, de ser reconhecido, de ser agradecido. Porque quando nós viemos, através da reencarnação aqui na Terra,
Viemos para recompensar os tempos perdidos, reparando os erros cometidos em outros tempos. E nessa reparação só tem valor se todos os nossos atos fazer o bem ao outro, beneficiar o outro. Porque é recuperação de desperdícios. Então, achar que estar dedicando demais, faz demais, vivo em função, achando que está fazendo algo para si, daí fica nessa angústia, nessa ansiedade de que hora que eu vou ter a recompensa, que hora que eu vou ser visto. Então, já não está mais fazendo por desinteresse, porque criou expectativa. E a partir do momento que criamos expectativa, já foi criado também um interesse por trás do ato, do trabalho, da dedicação, do empenho. Quando Jesus fala a tudo dar graças, é porque tudo que estamos vivendo, do bem e do mal, são frutos dos nossos erros, das nossas escolhas. E se nós estamos tendo a oportunidade de encontrar com esses erros para fazer diferente, é um motivo de dar graças. Seria nesse entendimento. Assim, então eu estou lá doente, meu filho está doente, estou passando necessidade, eu tenho que dar graças a Deus. Dar graças a Deus pela oportunidade do aprendizado que aquela dificuldade, que aquela dor está fazendo mudança no nosso interior. Mas se ainda mantermos o pensamento egoístico, o orgulho ferido, achando que não merecia passar por isso ou aquilo, está desperdiçando mais uma vez a oportunidade da colheita do bom fruto. Está refazendo os mesmos passos de formas equivocadas. E principalmente para aqueles que já têm esclarecimento, que já sabem, que já foi revelado, que está ciente de que tudo que estamos passando nessa vida não é por acaso. Se chegou na nossa vida, se chegou nos nossos caminhos, de alguma forma nós atraímos para nós, como uma lição, como um ensinamento. Por isso que Jesus fala assim: se impuserem para você dar 1000 passos, a partir do momento que você reconheceu que foi, é uma oportunidade que está me dando. Então, em vez de reclamar, nossa, 1000 passos, fala, não, vou 1000 passos além, vou mais 1000, vou 2000. Mas a nossa limitação na visão da vida, do mundo, achando que aqui tudo se resolve, aqui acaba, esquecendo, nessas horas esquece que tem a continuação, que tem outras vidas.
que estamos já desenhando o rascunho da próxima reencarnação e que, dependendo das nossas atitudes, pode ser mais branda, como pode ser mais dificultosa ainda. Daí Jesus disse ainda: os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros no reino dos céus. Seus dias de trabalho serão pagos pelo cêntuplo do que tiverem esperado. Ditosos, felizes os que hajam dito a seus irmãos: trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços, a fim de que o Senhor, ao chegar, encontre acabada a obra. Então, quando se fala que os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros, muitos desses que chegam por último já estão atrasados na caminhada. Já eram para estar adiantado. E muitos que chegam por último vê como a última chance. Se dá ao máximo, se doa, se empenha, como se fosse a última chance que está tendo. Ao contrário dos muitos que estão desde o início e ficam se levando no morno, para depois, para mais tarde, não é a minha prioridade no momento, se deixando levar pelos males que tem dentro de si, pelos melindres. Tudo o que acontece é motivo de ficar desgostoso, desanimado, e o tempo vai passando. Então, os últimos chegou e já falta poucas horas para acabar o trabalho do dia. Então, faz como se fosse a última oportunidade. Então, como foi falado, não é visto como quantidade de tempo de trabalho, mas de qualidade da produção, do resultado, do empenho, da dedicação que teve na obra do Senhor, né? Então, quando ele fala assim, felizes desses que ao fim do trabalho, ao fim do dia, o Senhor chegar e ver concluída a sua obra. Mas ai daqueles que, por efeito das suas dissensões. O que é dissensões? Das suas mazelas, das suas picuinhas, das suas maledicências. Então, ai daqueles que, por efeito das suas dissensões, dos seus defeitos morais, houverem retardado a hora da colheita. Pois a tempestade virá e eles serão levados no turbilhão. Então, ai daqueles que pelos seus atos, pelas suas atitudes, foi motivo de atrapalhar a conclusão do trabalho. Retardando, atrapalhando finalizar a obra, né? Então, quando fala aqui que a tempestade virá e eles serão levados no turbilhão,
o ciclo, a tempestade, o ciclo das reencarnações, para onde serão encaminhados, como será a próxima vida, a próxima oportunidade. Esses clamarão: graça, graça. Daí o Senhor responderá: como implorais graças, vós que não tivestes piedade dos vossos irmãos e que vos negaste a estender-lhe as mãos? Como suplicais graças, vós que buscaste a vossa recompensa nos gozos da terra e na satisfação do vosso orgulho? Então já recebeste a vossa recompensa, tal qual a quiseste. Nada mais vos cabe pedir. As recompensas celestes são para os que não tenham buscado as recompensas da terra. Então, um dos grandes obstáculos, grandes dificuldades para aqueles que se candidatam a ser trabalhadores na seara espiritualista, ser trabalhadores junto com a espiritualidade, uma das grandes dificuldades é abrir mão dos gozos terrenos. Ah, mas então eu não posso divertir, não posso ser feliz? Pode, dentro das limitações dos seus compromissos, do seu comprometimento. Mas o que acontece? Quando nós estamos em desequilíbrio, quando estamos passando por um processo de conflito interno, de estarmos na matéria, estarmos na carne, querendo viver as coisas da matéria, as coisas da carne, e ao mesmo tempo nós somos espíritos comprometidos com a nossa evolução espiritual. E que até nos tempos de hoje, um dos grandes empecilhos para a nossa evolução são as coisas materiais. E quando nós falamos as coisas materiais, nós não estamos falando apenas de apego de material de casa, carro, dinheiro. Nós estamos falando de coisas que alimentam o nosso ego, que satisfaz o nosso orgulho. Porque quando nós estamos nos deixando levar pelo egoísmo e pelo orgulho, nós queremos que as coisas da vida e do mundo seja como nós gostaríamos que fosse, como nós sonhamos, como nós planejamos um dia. E quando não sai nada igual, nem parecido com o que nós queríamos, nos rebelamos contra o espírito, a espiritualidade, como se fosse culpado das coisas negativas, das coisas ruins que está acontecendo, esquecendo que nós não somos matéria, nós estamos na matéria, que é passageira. O que é eterno é o espírito. E se o espírito está sofrendo porque as coisas da matéria
não está te saciando, é um espírito que está distanciado da sua espiritualidade. Porque o que alimenta o espírito não são os gozos da matéria. Quando nós estamos doentes, o que nós buscamos? Nós buscamos a saúde, a paz, a tranquilidade. Para quê? Para se refazer o mais rápido possível. Quando nós estamos doentes, a primeira coisa que perde sentido é a vontade de estar no mundo lá fora, nos prazeres lá fora. Queremos nos recolher no aconchego da nossa paz. Então, é o espírito dando prioridade para o seu equilíbrio. Mas quando está em equilíbrio, equivocadamente acha que essa energia, essa força, esse vigor, essa mocidade, essa saúde é para se dedicar ao mundo, desperdiçando a vida, como muitos falam. Você está desperdiçando a sua vida, a sua mocidade. Está enlouquecido, está fanático. Então, aqueles que estão conscientes da necessidade do espírito, não vai ficar buscando recompensas no gozo terreno. Porque aqueles que querem ir viver dedicado aos prazeres mundanos, já vão estar recompensados, recebendo as suas recompensas. Porque essa foi a escolha. Por isso que muitas vezes a gente vê na literatura, nos relatos espirituais, nos filmes, casos de falanges de espíritos que resgata, que vai lá nos umbrais, vai lá nos infernos, lá no abismo, para resgatar espíritos que estão lá. E passa por centenas de espíritos que tá afundado na lama, só aparecendo a cabecinha do lado de fora, pedindo, implorando. E daí ficamos com uma impressão assim, nossa, como esses resgatadores, como que esses enfermeiros são insensíveis. Passam com a maca e nem se tocam pela dor do outro. Mas existem as explicações dos espíritos falando que aqueles ali não estão sendo sinceros nos seus pedidos. Eles querem ainda continuar como estava na terra. Não querem estar passando por dificuldade, por dores. Que muitas vezes é aqueles momentos ali que vai curar realmente a sua alma. Como conosco acontece. Que naquele momento ali que você está com dívidas para pagar, dinheiro encurtado, você tendo que redobrar para trabalhar, para conseguir o dinheiro. E aí, na hora da mais dificuldade, ainda outro cai doente para ter despesa que não estava esperando. Daí o que acontece? Chamamos a atenção de Deus. Olha,
Onde que o senhor está que não está vendo isso? Como se Deus não tivesse onipresente, onisciente de tudo? Esquecendo que é exatamente nesse momento que nós temos que voltar para dentro de si e reconhecer como aquela experiência uma grande lição, um grande aprendizado. Então abrir os olhos, abrir a mente e falar assim, o que quer dizer, qual que é a mensagem que me passa, o que eu preciso aprender com isso. Mas a primeira coisa, ao negar, já está negando e desperdiçando mais uma oportunidade. E como nós sabemos que a nossa vida é um ciclo repetitivo, em algum momento lá na frente, a mesma prova, a mesma dificuldade vai se apresentar, para ver se nós já despertamos para agir diferente. Deus já marcou com o dedo aqueles cujo devotamento é apenas aparente, a fim de que não usurpem o salário dos servidores animosos. Pois aos que não recuarem diante de suas tarefas, é que ele vai confiar os postos mais difíceis na grande obra da regeneração. Então, o Senhor da grande obra vai saber com quem contar, com quem realmente pode contar, que no momento de dificuldade vai estar ali, firmes e perseverantes. Jesus mesmo disse, aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, pode vir tempestade, vem bonança, vem tempestade de novo, porque o ciclo da nossa vida é assim. Mas vai se manter firme, com a fé construído sobre rocha e não sobre a areia das ilusões do mundo, achando que pode ser mais fácil, que não é, porque ninguém nunca falou que seria fácil em nenhum momento da nossa vida. Todas as fases que passamos, tivemos que passar por dificuldades para avançar. Desde a infância, todos os ciclos da nossa vida têm o momento da prova, para ser avaliado, para dar continuidade, para avançar. E muitos reprovam na mesma prova, no mesmo sentido, na mesma área da vida. Então é preciso abrir os olhos, se despertar e reconhecer aonde estão os erros. Trabalhadores da última hora, vivam em paz, sem os conflitos produzidos pela inveja mal contida, pela ambição não agradada, pelo orgulho ferido diante do sucesso alheio. Não se torne pedra de tropeço aos que estão realizando a obra que também lhe compete. Não há tempo a perder. Então, que não seja nós o grande empecilho
para a obra ser realizada, ser concretizada. Aonde quer que estejamos, lá sejamos os trabalhadores comprometidos, para que quando o Senhor chegar, encontrar a obra concluída e que essa obra compete a nós também. Então, que não nos deixemos levar pelo orgulho ferido de se incomodar com o outro que está fazendo o que também deveríamos estar fazendo. Não ser instrumento de desânimo na vida de ninguém, mas fazer e cumprir com o nosso papel. Então essa seria a mensagem da reflexão da noite. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, queira colaborar, contribuir com alguma coisa, fica à vontade. Vamos fazer a prece e encerrarmos esse momento, agradecendo mais uma vez a Deus pela sua misericórdia a cada um de nós, imperfeitos como somos. Agradecemos, Senhor, pela oportunidade que nos dá de fazermos parte da sua seara, que possamos ter a inteligência, a habilidade, a clareza mental, o discernimento do papel que nos cabe, dos trabalhos que nos são colocados, a responsabilidade. Que possamos bem desempenhar as nossas funções com muita sabedoria, tendo como uma grande oportunidade valiosa para o nosso crescimento espiritual. Agradecemos à espiritualidade, aos nossos guias, mentores e protetores, por estarem caminhando conosco, ainda insistindo, confiante na nossa potencialidade, no nosso potencial, para superarmos todas as dificuldades. Graças a Deus, que Deus seja sempre louvado em nossas vidas. Que assim seja.